Bom dia, pessoal! Vou colocar o tema da nossa live aqui. Como controlar a raiva e não surtar com os filhos. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia! Bom dia! Que delícia! Carla, Lívia, Áurea, Karine, Gé Brito, a minha parente. Meu nome é Lilian Brito Bertoldi. Bacana, eu vou colocar meu perfil aqui também, gente, para quem quiser me acompanhar por lá, tá bom? Como controlar a raiva e não surtar com os filhos. Gente, que delícia estar aqui, que gostoso. Pau Lima, Ana Cássia, Vitor, Mariana, Lori, que legal. Para quem não me conhece, o meu nome é Lilian, eu moro aqui em Brasília, tá? A gente tá em vários lugares, depois me falam aí onde vocês estão. A Jeane Brito. É uma honra para mim estar aqui. Tava com saudade já de falar um pouquinho com vocês aqui, né, no Instagram sobre um assunto que faz tanto sentido e eu acho que pode ajudar muitos pais e muitas mães, tá bom? E na verdade esse assunto não é só pra... Acabei de ver que eu não fixei o comentário aqui, deixa eu ver, fixar. E eu acabei... Não só para pai e mãe, né? Eu acho que o conteúdo que eu vou falar um pouquinho aqui, ele se aplica na nossa vida, né? Então, para mim fez todo sentido e eu mudei não só como mãe, mas em todas as minhas outras relações. Então, é um assunto que eu falo com muito amor, né? Esse projeto, Educando com Amor, ele teve um impacto muito grande. Começou com a minha dificuldade, né, com o meu filho mais velho na época, e hoje eu vejo que uma educação respeitosa, ela passa por todas as fases da nossa vida, né, por todos os momentos, né, tanto no trabalho, quanto na nossa casa, com o nosso marido, né, companheiro, namorado, em todos os lugares, com seus empregados, né, com os chefes, é uma forma muito maravilhosa, né, da gente viver a vida, assim. Então, agradeço todo mundo que tá aqui, fiquem super à vontade para participar, para mandarem as suas perguntas. Quem me conhece sabe que eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar aqui no digital, porque eu sempre gostei do presencial, né? Esse projeto, ele começou com os nossos workshops presenciais, né? Depois da formação em disciplina positiva, a gente fazia vários workshops presenciais com os pais. E a possibilidade de se colocar no lugar da criança que fez toda essa mudança de mentalidade que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Pati, bom dia! Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Lilian, né? Eu me formei em psicologia em 2008, né? Então, já tem um tempinho. E sempre trabalhei em empresas, né? Na área de gestão de pessoas, com treinamento, gestão por competências. E desde 2013, 2014, que eu tive o meu primeiro filho, né? O Felipe. Eu tenho um filho que vai fazer 7 anos e um que tem 4 anos. Eu tive muita dificuldade, né? A gente acha que por entender sobre desenvolvimento infantil vai ser tudo tranquilo, mas a gente sabe que não é, né? Então eu precisei me aprofundar cada vez mais nesse tema, conhecer a disciplina positiva e formas respeitosas de educar. E aí você fala, Lilian, mas que formas respeitosas? Como é que é isso, né? E realmente hoje eu sou absolutamente contra qualquer tipo de punição e recompensa, né? Então, o nosso desafio não é dizer para vocês o que fazer, né? Só, isso não pode fazer. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais é como fazer. E é esse o trabalho que me move, e é isso por isso que eu tô aqui. E é um contínuo aprendizado, na verdade, porque eu também tô diariamente buscando ferramentas para agir melhor dentro da minha casa, com os meus filhos, né, no meu ambiente de trabalho. Enfim, então é um prazer muito grande e a gente... as perguntas que a gente recebeu, elas são muito relacionadas a isso. Lilian, eu não consigo aplicar a disciplina positiva. Quando eu vi, eu já bati, eu já fiquei brava, eu já coloquei de castigo, eu já perdi a paciência, né? E isso é muito comum. Quem nunca passou por isso?
né? Então, a gente colocou esse tema para ajudar mesmo. Como que eu vou me controlar e não surtar com os filhos, né? Algumas pessoas me perguntaram: "Ah, isso é possível?" Olha, acho que surtar, perder, ficar com raiva, isso é algo natural, que vai acontecer o tempo todo, né? A gente fica com raiva. A gente fica com raiva, às vezes, no trabalho, no supermercado, se alguém fura a fila, ou se alguém é grosseiro com a gente no trânsito. O tempo todo a gente tá lidando com esses sentimentos. Então, os sentimentos, eles são algo natural na nossa vida, né? Então, raiva, ficar nervoso, ficar irritado com alguma situação, são sentimentos completamente naturais, né? E aí, o que a gente tem que aprender é, de fato, como lidar com esses sentimentos. E quando a gente fala na nossa responsabilidade como pai e mãe, aí eu acho que a gente precisa ser mais cuidadoso, né? Então, o que eu achei mais maravilhoso, assim, na disciplina positiva, quando eu comecei a estudar e, de fato, aplicar na minha vida, na verdade eu já conhecia, né? Já tinha o livro há muito tempo, mas eu não sabia muito como fazer, como agir, porque é muito diferente, né? Realmente, eu falo, é uma mudança de mentalidade, né? Parece uma linguagem meio de coaching, né? Mindset, mudar o mindset, mas é isso mesmo que acontece. Você muda, você passa de algo que seria totalmente natural, normal, automático pra você, tipo uma pessoa responde, fala alguma coisa e você já é agressivo, você já responde. A criança faz uma coisa errada, você já, menino, para com isso, né? Você já responde de uma forma agressiva. E aí, a mudança de mentalidade que a disciplina positiva traz, a educação respeitosa traz, é que você muda a forma de você lidar com essas situações desafiadoras, né? Você fala: "Lilian, de verdade muda?" Muda, gente. Muda, e eu falo isso não só como profissional hoje, mas como mãe que passou por isso e passa por isso diariamente. Diariamente eu sou testada, né? E assim, eu falo com muito amor mesmo, com muita tranquilidade pra vocês, né? Que a transformação é real. E claro, eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque eu mudei de uma mãe que arrastava o filho de 2 anos, 3 anos, da casa, né? Da mãe, da avó, pra casa, puxando a orelha: "Vamos embora! Você não é assim, você tem que respeitar seu avô, sua avó, você não pode bater." De uma forma completamente descontrolada, louca, para uma pessoa hoje que busca entender qual é a necessidade daquela criança e como a gente vai pegar aquela situação extremamente desafiadora, né, e tentar resolver de uma forma amorosa, pensando principalmente no que eu tô ensinando para aquela criança quando eu lido, né, com aquele desafio, com aquele mau comportamento dessa forma, tá? Olha que legal, Sérgio. Eu preciso compartilhar isso que o Sérgio colocou aqui. O mais importante é que reconhecemos que há outro repertório na educação e relacionamento. 50% do caminho andado é esse despertar. Exatamente. Então, na verdade, praticamente todo mundo, assim, todos os meus pacientes, né, que eu faço orientação de pais, o meu trabalho maior é com os pais. Porque o que eu acredito? Eu acredito que a mudança tá na gente. A gente consegue controlar o nosso comportamento. O comportamento da criança, eu não consigo controlar, né? Mas a partir da minha mudança, da mudança do meu comportamento e como eu vou mudar a forma de tratar aquela criança, o comportamento dela muda, né? Então, assim, eu não vou dizer pra vocês que a mudança é instantânea. E talvez aí tá a grande dificuldade, né, de aplicar uma educação respeitosa. Porque é muito fácil você virar pra uma criança que tá chorando, que tá fazendo um escândalo e tá te matando de vergonha, você virar pra aquela criança e falar: "Cala a boca agora, senão eu vou te bater", né? Você ameaçou. E o que a criança ficou? Com medo de apanhar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar quietinha, morrendo de medo. Por quê? Porque ela tá ali com aquele controle externo. Você falou pra ela ficar quieta, senão ela vai apanhar. Então, ela para. E ela começa a desenvolver o quê? Um medo. Um medo da mãe, um medo do pai,
né? Então, o convite que a gente faz é exatamente naquela situação extremamente desafiadora, que a sua criança tá fazendo uma birra, um escândalo no meio do shopping, ou, sei lá, pense num lugar que tem um monte de gente, você tá morrendo de vergonha, né? Porque a gente tem medo, sim, desse julgamento, né, do externo. A gente abaixar, falar para aquela criança, filho, eu tô vendo que você tá muito irritado, acolher aquela criança, você pega a criança, a gente precisa se acalmar. Você vai tirar a criança desse ambiente, desse local, e aí vocês vão resolver esse problema. Mas primeiro a gente vai olhar a criança. E a gente não vai olhar simplesmente em cessar aquele comportamento imediatamente. É o que a gente quer, né? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu poderia ser tanto abduzida por um extraterrestre agora e sair desse lugar, é tudo que a gente quer. Ou, nossa, eu podia abrir um buraco aqui, eu entrava dentro e pronto. Porque a gente morre de vergonha, a gente fica com vergonha, né? E eu acho que tem uma certa amnésia, né? Porque eu lembro até... Às vezes, hoje, né, que eu não tenho muito mais essas situações, ainda tenho, mas às vezes eu vejo uma outra criança fazendo uma situação dessa e a gente fala, ai meu Deus, parece que o julgamento que a pessoa faz, como se a gente esquecesse que a gente também passou por aquilo, que a gente também passa por aquilo, né? Então, hoje eu já tenho um outro olhar também de acolhimento, de compaixão, né, de tentar passar essa visão que vamos compreender, a gente tá pensando em crianças, seres humanos que estão em completo desenvolvimento. Não vamos tratar as nossas crianças como mini adultos. Elas não são mini adultos. Já foi a época em que as crianças eram tratadas como mini adultos. Hoje não. Então, muitas pessoas me perguntam, mas hoje eu vejo crianças que desrespeitam, hoje eu vejo que educar os filhos está muito mais difícil, justamente por isso, porque antes a criança ela não era ouvida. Então, você dar voz a uma criança é algo que exige um certo conhecimento, uma certa mudança de mentalidade, uma mudança na forma de agir. Então, por quê? Por que hoje parece que tá mais difícil criar filhos? Porque antes o autoritarismo prevalecia. Então você virava pra criança e falava, cala a boca, senão você vai te bater. Cala a boca, senão você vai ficar de castigo quando chegar em casa. Gente, palmatória nas escolas. Meu pai, 60 anos, ele tinha palmatória. A professora tinha o direito de bater na mão das crianças, né? Então, assim, que mundo é esse? Que crianças, né, e adultos foram esses que aprenderam que é natural você usar de punição, você usar de métodos agressivos. Então, é uma mudança de mentalidade, tá bom? Aqui o Sérgio... Muito legal a participação do Sérgio. Sérgio, muito obrigado. Olha o que ele colocou. Precisamos perceber que quem tem que ser reeducado com urgência, em primeiro lugar, somos nós e não os nossos filhos, certo? Maravilhoso. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora. É basicamente isso. Como controlar a raiva e não surtar com os filhos. Na verdade, as crianças, elas estão ali naquele meio, né, que... elas vão ter que aprender a lidar com todas as situações adversas que a gente tem na nossa vida, né? Então, a gente tem que trabalhar, né? Nós somos adultos que a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de casa, marido, a gente tem 1001 atribuições, né, do nosso dia a dia. Essas são as nossas funções como mãe, como esposa, como colega de trabalho, como chefe, como dona de casa e vice-versa, tá? Eu tô falando no feminino, mas hoje eu acho que o homem também ocupa esse papel, né? Porque graças a Deus, né, a gente tá nessa igualdade, nessa busca por uma igualdade, né, cada vez mais forte entre pais e mães. Então eu uso sempre os exemplos femininos, mas olha só, Sérgio que tá aqui participando, maravilhosas colocações, né? Muito bacana isso, que a gente vê que não são só as mães hoje que estão lidando com essas situações, né? Acho que criar filhos é um compromisso entre homens e mulheres, né? Pais e mães e companheiros e enfim, né? Casais homoafetivos. É sempre quem tá assumindo esse papel de pai e mãe, tá bom? Então, assim, o que eu quero falar pra vocês? Lilian, é possível controlar a raiva? Como eu comecei a falar, a gente vai sentir raiva. É um sentimento extremamente natural. E eu acho que a gente tem que respeitar esse sentimento,
né? Então, assim, a gente tá com raiva, a gente tá chateado, a gente tá angustiado. Vamos validar esse sentimento, vamos entender que é possível, que é legítimo, que a gente vai sentir isso o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, que construir situações, né? Aprender a lidar com esses sentimentos sem descarregar na criança. O que eu mais aprendi na disciplina positiva, quando eu comecei a estudar uma educação respeitosa, que foi assim, eu já estava no limite, porque com uma criança de 2 anos e um bebê recém-nascido, né? E fiz algumas formações, uma formação que mexeu muito comigo, né? Que eu sempre que falo eu me emociono, porque foi nessa formação que eu percebi. Não vou dizer que eu tava fazendo tudo errado. Não é isso. Eu não tô dizendo aqui que ninguém tá fazendo nada errado, não, tá, gente? É porque a gente tem que perceber que às vezes a criança, a necessidade da criança e a forma que ela tem para mostrar aquela necessidade é muito diferente, tá? Então, eu me coloquei no lugar do meu filho, né? Foi uma vivência que chama Pais Ajudam Pais, que é uma vivência que eu amo, que na mentoria todos os dias a gente fazia uma vivência, né, com os pais que participaram, pegando temas reais, dificuldades reais, e aí a gente tem toda a metodologia, né, criada pela Jane Nielsen, de se colocar no lugar da criança, né? E quando eu me coloquei no lugar da criança, da minha criança, né, do meu filho no caso, eu senti vontade de fazer exatamente aquilo que ele fazia, né? Eu senti vontade de fazer a mesma coisa. E aí eu entendi que eu como adulta, com o racional já desenvolvido, tive vontade de fazer aquilo. Então, como é que eu ia agir, né? O que eu senti necessidade, aí eu consigo, como ser humano, né, como pessoa que se colocou no lugar da criança, perceber o que ele percebeu, sentir o que ele sentiu, né? E eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito, assim, chateada, óbvio, com a forma que eu tava lidando, que eu percebi que existia um outro caminho. E que, na verdade, quando a criança, ela tá se comportando muito mal, ela precisa de acolhimento, né? Ela precisa ser escutada e ser observada nas suas necessidades, tá? Então, assim, sempre que eu chego uma mãe ou um pai pra falar comigo, buscando atendimento, Lili, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperada. Eu sempre pergunto, como é que você tá? O que você tá sentindo? Aí a mãe sempre vai falar, eu tô cansada, tem 2 anos que eu não durmo direito, a minha vida acabou. Quantas e quantas mães já disseram isso? Nossa, minha vida mudou completamente. Eu nunca imaginava que era tão difícil ter filhos, né? Então, assim, é muito pesado ouvir isso. E eu entendo e tenho total empatia por todas essas falas, porque eu vou falar pra vocês. Eu já senti isso. E a gente morre de vergonha de dizer isso, né? Parece que se a gente disser isso, a gente vai ser super julgado. Mas já teve momentos que eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, né? E assim, toda a bagagem da psicologia, né? A gente tem várias disciplinas que a gente estuda. Atendi adolescente, muito tempo na minha vida. E quando você tem um filho, é tão forte aquilo, a sua responsabilidade como ser humano e aquele sentimento de, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É como se você tivesse mesmo um pedaço de você fora do seu corpo e um pedaço que você não consegue controlar. Porque o nosso ímpeto é controlar o outro, né? Chegam muitas perguntas pra gente sobre a questão de sono, desfraude, necessidades e alimentação. Isso são coisas que realmente você nunca vai controlar. A gente tem total controle sobre o nosso sono, sobre a nossa alimentação e sobre as nossas necessidades. Se alguém virar pra você e falar, Lília, vai fazer xixi? Eu tô vendo que você tá com vontade de fazer xixi, vai lá fazer xixi? Gente, eu não tô com vontade de fazer xixi. Imagina a pessoa ficar me obrigando a fazer xixi, né? Então, assim, é isso que a gente faz com a criança. Então, quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente percebe o quanto é ruim o que a gente tá fazendo, o quanto não tá contribuindo, não tá ajudando. Então, o meu objetivo aqui é mostrar essa transformação pra vocês. E essa transformação é possível, porque essa transformação aconteceu na minha vida. E hoje, assim, eu sou uma defensora, né, da educação respeitosa, da disciplina positiva, de uma forma tão forte, porque isso mudou
a minha vida completa, mudou a minha vida com os meus filhos, o meu casamento, né? Assim, a forma que hoje eu quero, que eu olho para as pessoas, que eu encaro as pessoas. Eu era uma pessoa muito brava, muito agressiva, muito, né? Então, eu aqui, né, uma pessoa, como controlar a raiva? Gente, a raiva vai vir, você vai sentir, né? A raiva é algo que, assim, ela vai acontecer, ela faz parte, da mesma forma que você sente amor, que você sente medo, que você sente frio, você vai sentir raiva. E isso é natural, você vai se descontrolar. Vamos lá, vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos pensar um dia normal, um dia sem pandemia, tá, gente? Ou um dia com pandemia, a gente adapta aí. Você acorda e aí você tem que fazer café, você tem que se preocupar com o almoço, você tem que arrumar as crianças para a escola, você tem que fazer lanche das crianças, ou seja, muita coisa, uma rotina super exaustiva. Aí você tem uma reunião super chata, desagradável, que o seu chefe reclamou do trabalho que você fez, aquele relatório que tinha que ser assim, não assado, ou uma pessoa, né, que o seu subordinado teve um problema, um conflito no trabalho que você tem que resolver, então o seu copo já vai enchendo. Você já vai ficando estressado e cansado ao longo do dia. Aí você tem que fazer o almoço, aí o arroz queima, aquela confusão você tem que fazer de novo, aí vai levar a menina na escola, uma pessoa te xinga ou te dá uma fechada no trânsito, que é uma coisa que estressa a gente, que é trânsito, né? Porque as pessoas ficam ali fechadas nos seus carros, preocupadas, estressadas, atrasadas, e a gente acaba que vai ali como se fosse uma panela de pressão, vai aumentando aquela pressão durante o dia, aquele estresse, né? Aí várias coisas para resolver no trabalho, você não parou, marido ligou, que aconteceu isso, aquilo, você teve que resolver. Aí no final do dia você chega em casa, aí tá lá, tá fazendo jantar pros filhos, as crianças brigando, você já fica louca pra resolver aquilo, aí você vai colocar a comida no prato da criança, ah não, eu não quero esse prato, mãe, eu não gosto desse prato, joga a comida no chão. O que acontece nessa hora? Você explode, a panela de pressão explode, você quer pegar o menino e falar, menino, tipo assim, você ficou o dia inteiro, né, naquele limiar ali de estresse, de pressão, chega no final do dia você explode, e você vai explodir com quem? Com seu filho, com seu marido, né? Por quê? Porque as crianças, elas sabem exatamente onde estão esses nossos botões que fazem a gente surtar, né? Tem uma teoria muito maravilhosa, que é muito importante, que para vocês entenderem, que é o funcionamento do nosso cérebro, né? É um psiquiatra, eu sempre falo dele, Daniel Siegel, ele até escreveu, tem vários livros, e tem um que é muito simples, que chama O Cérebro da Criança. E isso é pra gente entender não o cérebro da criança, mas também o cérebro do adulto, né? A gente tem duas, vamos simplificar, como se fossem duas partes do nosso cérebro, né? A parte responsável pelas nossas emoções e uma parte responsável pela nossa cognição, pelo nosso raciocínio lógico, né? A parte primeira, que é desenvolvida primeira, né? Que é o nosso sistema límbico, é a parte das emoções. E ela fica assim no meio do nosso cérebro, né? Ela vem aqui como se fosse o tronco cerebral, né? E ela fica aqui no meio do nosso cérebro. E aí, quando a gente começa, né, ali a adolescência, a fase adulta, se desenvolve a parte da nossa cognição, do nosso raciocínio lógico. O que eu acabei de falar? Que as crianças não têm cognição desenvolvida, não tem essa parte do raciocínio desenvolvida. A Tati pediu aqui o nome do escritor. Assim que eu terminar a live, eu coloco nos stories o livro para vocês verem. O nome dele é Daniel Siegel, tá bom? É maravilhoso quando você compreende isso. Por quê? O que acontece? A gente tem essa parte emocional do nosso cérebro, que é a primeira parte que se desenvolve das nossas emoções. Então, a criança, ela tá ali com o desenvolvimento cerebral, né? Ela tá iniciando esse desenvolvimento cerebral. Então, ela não desenvolveu ainda essa parte mais desse raciocínio lógico, né? Que é essa parte cognitiva, que a gente chama de córtex. Então, a criança, ela age pelas emoções. Então, ela quer uma coisa, ela quer agora. Ela tá chateada, ela vai chorar. Ela vai se descontrolar o tempo todo, né? A gente chama de birra, né? A gente fala birra. E a gente
pede até assim, vamos usar com cuidado birra, porque é meio pejorativo no sentido que parece que a criança tá fazendo pirraça, tá fazendo algo para nos descontrolar. Mas a criança, ela não consegue se acalmar sozinha. Então, ela tá agindo naturalmente com o que ela tem hoje, que é essa parte emocional. E aí, essa cognição é o que nos protege e que nos diferencia de todos os outros animais, né? Que é a parte racional do nosso cérebro, tá? Então, o que acontece? Durante todo o dia, a gente tá ali com várias situações super desafiadoras, super estressantes. E aí, acaba que a gente meio que vai se desconectando do nosso cérebro e vai deixando o quê? Transparecer as nossas emoções. Isso aqui, ó, ele fala sobre um cérebro na palma da mão. Então, peguem a minha mão como se fossem um cérebro, tá bom? E esse meu dedão aqui é a minha parte emocional. E ele tá protegido pelo meu córtex, tá? Que é a parte de cima aqui do cérebro. Como se fosse uma tampinha, que a gente fica protegidinho e fechadinho. As crianças, como eu falei, elas não têm essa parte aqui, ó, desenvolvida, que é essa parte aqui do córtex. Então, é como se elas ficassem assim o tempo todo, como se elas vivessem numa casinha, tá? Que não tem telhado. Então, quem que vai proteger essas crianças? O adulto. Então, quando uma criança começa a fazer uma birra, ela se desespera, ela chora, ela faz um escândalo, é porque ela não sabe não sabe agir de outra forma. Chega um ponto que aquela criança vai chorar tanto que ela não sabe nem mais por que ela tá chorando. E eu sempre gosto de usar a outra mão e fazer assim, ó. Proteger essa criança. Quem que é o adulto dessa relação? Sou eu. Então eu vou proteger essa criança. Ó, a Babi tá perguntando aqui. Até que idade segue assim? Esse desenvolvimento cerebral, essa parte cognitiva, ela começa a se desenvolver na adolescência, né? E termina na fase adulta, tá? Então, assim, o raciocínio, ele vai começando ali, a criança, quando ela vai começando a cognição, né? No final da infância, início da adolescência, até a fase adulta, tá? Por que até a fase adulta? Porque o desenvolvimento completo do cérebro, ele só finaliza na fase adulta. Porque esse córtex, que é essa parte racional do nosso cérebro, ele é formado pelo córtex pré-frontal, pelo córtex e pelo córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, tá bom? Pense num cérebro, é a parte bem assim, como seria mais nobre do nosso cérebro. E como que ele termina de se desenvolver? Pela experimentação. A criança tem que experimentar a frustração. Nós, adultos, temos que experimentar isso. Experienciar. Experiências de frustração, né? Então, assim, ela vai aprender a se autorregular. Essa parte aqui, né, que é o córtex, ele é responsável pela cognição, pelo raciocínio lógico. E essa parte mais aqui, como se fossem as minhas unhas, é a parte da autorregulação, de eu conseguir me acalmar, me regular, voltar para o meu centro. Respirei. E agora eu pergunto para vocês, se vocês conseguirem, né, colocar aqui para mim. O que vocês fazem para se acalmar, para se autorregular? Vamos supor, vocês estão numa fila, tá tendo uma confusão, o atendente não tá respondendo, vocês estão ali há meia hora, tem uma confusão, você tá muito nervosa porque você tem um compromisso. O que você faz? Você descontrola, fica com raiva, vai querer falar com o atendente, mas nós somos adultos, né? A gente tem que resolver problema todos os dias. O que vocês fazem para se acalmarem? Tá numa situação muito desafiadora. Vamos supor um acidente de trânsito, por exemplo, né? O que você faz? Você se descontrola, fica com raiva, mas calma, você precisa se acalmar. O que você faz, tá? Olha só, eu vou passar aqui, falar um pouco sobre a teoria. Eu tô vendo que tá tendo várias perguntas, né? Eu vou deixar salva, assim, a live, tá, gente? E eu tô vendo assim, o que fazer, coer unha, várias outras coisas, é a forma da criança se autorregular. Algumas crianças chupam o dedo, algumas crianças choram. O choro é uma forma de se autorregular,
tá bom? Aqui, ó, respirar fundo, é longe do que eu preciso, é que as pessoas estão colocando. A gente tem que ter ferramentas para se acalmar, para nos acalmarmos, para a gente se autorregular, né? Então, assim, a criança não consegue fazer isso sozinha, então ela vai precisar da nossa ajuda. E o que a gente pode fazer, né? Tem muita gente que chega assim, nossa, mas eu não consigo, quando eu vi eu já briguei, quando eu vi... Por quê? Porque você tá num ponto que o seu cérebro não tá conectado. Você tá, como eu falo, você tem que estar conectado. Conectado significa o quê? Tá com o seu emocional e o seu racional junto. As crianças e a gente, ao longo do dia, a gente vai abrindo isso aqui, como se a gente fosse chegando a um nível de estresse e de descontrole emocional que a gente simplesmente perde. A gente perde o nosso racional. A questão de, nossa, eu preciso me acalmar, eu preciso me controlar. Só que isso a gente só consegue fazer quando a gente utiliza algumas ferramentas. E é por isso que eu falo da importância tão grande do autocuidado. Não tem como, não existe nenhuma possibilidade de você acalmar uma criança que tá desesperada, que tá chorando, que tá ali num ataque de birras, né, que a gente fala, ou num descontrole emocional, se você não estiver tranquilo, se você não estiver calmo. E aí fala, Lília, mas eu não consigo. E aí é o grande desafio. É o grande desafio e é algo assim que pra mim foi muito desafiador, porque eu lembro que tinha acabado de chegar da formação em disciplina positiva, né? E eu queria aplicar aquilo na minha casa, e meu filho fez um escândalo e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E aí vamos lá, vamos acalmar essa criança, vamos conversar, vamos olhar no olhinho dela e validar o sentimento. Na hora eu precisava de ajuda, eu tava extremamente nervosa, eu ia explodir com aquela criança. Por quê? Porque a minha parte racional já tinha desconectado há muito tempo, eu tava só com a minha parte emocional comandando, né? Então, o que acontece? Eu me descontrolei totalmente, né? E aí, nesse dia, inclusive, eu não queria ser agressiva com os meus filhos, né? Com o meu filho especificamente, meu filho mais velho nessa época, eu lembro que eu fechei ele dentro do quarto e tranquei. E fui falar com o pai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô muito brava, eu tô com vontade de bater nessa criança, né? Que é uma coisa que diz sobre nós, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sabe, gente? Porque eu sei que a gente passa por essas situações, é algo que, assim, foi uma mudança muito grande, né, na minha vida. Hoje é raríssimo isso acontecer, é claro que às vezes acontece, mas é muito raro e pode acontecer, não tem problema nenhum isso acontecer, porque, como eu falei no início dessa aula, faz parte, a raiva faz parte, né? A gente precisa agora ter ferramentas, ter formas de lidar melhor com essa raiva, tá? Com esse descontrole, que não é só das crianças, é nosso também, né? Então, eu expliquei para vocês que para as crianças isso é muito mais difícil. Por quê? Porque elas não têm a parte racional, cognitiva desenvolvida. Então, elas vão precisar que a gente esteja junto com elas, oferecendo formas para elas se acalmarem, ou simplesmente estando presente, né? Por quê? Porque o choro da criança, esse descontrole da criança, é uma forma que ela vai aos pouquinhos aprender a se autorregular, né? Ela precisa vivenciar isso para se autorregular, né? Para conseguir se autorregular, tá? E isso vai da experimentação. Então, algumas coisas assim, né, que eu falo que são muito importantes. A gente precisa aprender a gerenciar o nosso estresse, né? Como que você não vai surtar com seus filhos? Se você estiver bem, se você estiver tranquila, cuidada. E primeiramente, é importantíssimo você saber desse funcionamento da sua criança, tá? Que ela vai surtar, que ela vai ficar nervosa, que ela vai se descontrolar. E aí isso pode ser que passe para você. Por quê? Tem uma teoria que chama neurônios espelho, né? Às vezes você fica perto de uma pessoa super calma, super tranquila. Você não fica calma também? Você fala, nossa, você tá me passando paz. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Se você estiver junto, né, com uma pessoa ou com uma criança que tá ali chorando muito, que tá totalmente descontrolado,
Descontrolada, ela tá assim, gente. Ela tá simplesmente agindo com a parte emocional do cérebro dela. O raciocínio, né? A parte racional já foi embora. E de algumas crianças isso aqui nem existe, tá? Então, ela tá totalmente descontrolada. Neurônios espelho. Qual é a nossa tendência? A ficar exatamente como aquela criança tá, descontrolada também. Mas aí a gente tem que pensar, quem é o adulto dessa relação? Eu. Então, você vai lá e acalma essa criança, tá? Porque senão você vai se ver batendo boca com uma criança de 3 anos de idade. Faz sentido? Nenhum. Ainda mais quando os dois estão nervosos, né? Então, o que eu digo pra vocês, que é muito, muito, muito importante, percebeu que você tá nervoso, que você tá angustiado, que você vai surtar com aquela criança, né? E eles são poderosíssimos, eles sabem todos os nossos botõezinhos. Apertou um botãozinho ali, a gente surtou, né? Apertou um botãozinho, a gente surtou. Eles sabem todos os nossos botõezinhos, né? A gente tem um dia super estressante e a gente vai surtar com quem? Acho que tá com o dente sujo. Desculpa. E a gente vai surtar com quem? A gente vai surtar com os nossos pequenos. Ou adolescente, ou com o marido, ou com quem quer que seja, tá? Então, assim, vamos lá. O que a gente precisa fazer, né? E eu, como falei, quando comecei a utilizar a disciplina positiva, eu surtei, né? Já tive vergonha de falar sobre essa história? Já tive um pouco. Mas realmente eu tive uma crise muito grande, eu fui pro psiquiatra, eu fui me cuidar, eu fui fazer terapia, porque eu vi que eu não conseguia. Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu não conseguia tratar bem os meus filhos. Eu não conseguia olhar para aquela criança e ver que era só um serzinho que tava precisando do meu apoio, do meu cuidado, do meu carinho. Que ele não tava xingando, ele não tava brigando, respondendo, chorando porque ele queria me irritar. Não, é porque ele não sabia agir de outra forma. E aquela era a forma que ele tinha de mostrar a necessidade dele. Então isso é muito importante, né? E eu falo para todos os pais, para todas as mães, olhem a sua criança quando ela estiver num momento muito difícil, olhem como uma criança que está precisando de ajuda. Aí você fala, não, Lília, mas nessa hora eu fico muito descontrolada, eu fico muito desregulada. O que você vai fazer? Você vai respirar e você vai sair do ambiente. Se você não consegue, não tem como, eu vou falar isso com o bebê, por exemplo. Quem nunca, gente? Quem nunca? Não sei, já aconteceu. Aquela madrugada longa, sabe aquela madrugada que não acaba nunca? Da criança chorando, chorando, chorando. Você fala, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer com essa criança. Já aconteceu. Eu peguei, joguei assim em cima da cama pro pai. Falei, eu não aguento mais, faz o que você quiser com esse menino, não dou conta mais. Por quê? Eu tava num nível ali completamente descontrolado. Uma pessoa sem dormir, que tá ali tentando acalmar uma criança. Você vai chegar num nível de estresse que você não vai conseguir, né? Então você precisa de quê? Você precisa dar uma pausa positiva, que a gente chama, tá? Você tem que sair da situação. Você vai pedir ajuda de alguém. Se o seu bebezinho for pequenininho, deixa ele dentro do berço, seguro. Vai tomar um banho rapidinho, é claro, você não vai deixar o bebê ali, né, muito tempo sozinho. Mas por quê? Porque você precisa se autorregular. Neurônios espelho. Da mesma forma que você quer acalmar aquela criança, você precisa estar calma, porque senão não vai dar certo. Eu lembro que no meu segundo filho, isso era uma coisa tão forte pra mim, que às vezes ele chorava. Todas as crianças choram, né? Imagina, ainda mais pequenininho, o bebezinho, que às vezes tem cólica, aquele choro que você não sabe o que fazer. Aí começa a chorar, 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 chorar. E aí, eu já sabendo disso, eu sempre pegava, né, o Rafael, meu filho mais novinho, e ele chorando, 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 eu pensava, nossa, neurônios espelho, eu preciso passar a calma para essa criança. E aí eu pegava, claro, eu tinha que estar calma, e abraçava e ficava pensando, eu vou passar esse sentimento de calma e tranquilidade para esse bebê. E eu fechava o olho, abraçava o bebê e pensava, não, ele vai ter que igualar a batida do meu coração. E eu fazia isso. Gente, até hoje isso funciona. Quando você tá muito calma, às vezes você pode até ajudar as amigas, né? Pega o bebezinho, se você tá tranquila, me dá ele. Porque às vezes a mãe tá tão estressada, tá tão nervosa, que só o que ela tá passando pra aquela criança é mais estresse. E a criança vai ficar mais estressada ainda. Então, veja uma pessoa que tá tranquila, que tá calma, pega aquele bebê e começa a respirar junto com ele.
E aí você vai diminuindo aquele estresse, aquele ritmo, e você vai fazendo o quê? Você vai se autorregulando, né? E você vai fazendo com que o bebê, a criança, se autorregule na medida que você também tá se regulando, tá? Então, assim, o que eu vou falar pra vocês? E como eu falei, em todos os atendimentos, a primeira pergunta que eu faço quando a mãe chega desesperada é: como é que você tá? Essa é a minha pergunta, né? E por quê? Porque você precisa cuidar de você primeiro. Não adianta eu dar todas as orientações, o que você pode fazer, como é que você vai aplicar a disciplina positiva, você simplesmente vai falar pra mim e falar: não, Lilian, não dou conta não. Não dou conta, eu tô muito brava, eu tô muito nervosa. De fato, é impossível você aplicar uma educação respeitosa se você não estiver bem, né? Então, faça sua pausa positiva, saia do ambiente, né, naquele momento de crise, para assim conseguir resolver. E na vida normal, né? Isso não é fácil, não é tranquilo, não é de boa. Eu sei, eu tenho 2 filhos também, trabalho, estudo, né? Então, tem casa para cuidar, marido, são muitas atribuições. Mas a gente precisa reservar um momentinho de autocuidado no nosso dia. Gente, isso é tão ou mais importante do que, sei lá, dormir. Dormir também é autocuidado, mas assim, comer, escovar os dentes. O que eu quero dizer é que é uma necessidade básica. Aí você fala: não, Lilia, quando eu tô com um bebê pequeno, nem escovar o dente eu não consigo. Verdade. É desse jeito. Banho, então, é um sonho, né? É um sonho a gente conseguir. Mas a gente precisa, né, parar um momento, porque é só assim que a gente vai se autorregular. Fala assim: Lilia, não tem jeito, não consigo. Gente, tem que dar um jeito, tem que ter um jeito, né? Ou o marido, não tem marido. A avó, não tenho avó. Uma amiga, uma vizinha, um momentinho. Todos os dias você tem um momento pra você, né? Porque assim, não é possível, e não é só com filhos, é na vida, né? Isso faz parte da nossa vida. É tão interessante que quando a gente tá com uma doença física, rapidinho a gente percebe, a gente vai no médico, a gente vai tomar remédio. Mas quando a gente tá com uma doença mental, e eu não tô falando doença, não. Tô falando assim, cuidar da nossa saúde mental, uma coisa simples, tá? A gente não percebe, a gente passa batido, porque não é algo que tá muito aparente, né? Então, hoje, e eu falo isso sim, eu acho que a saúde mental, ela é tão ou mais importante que a saúde física. Elas caminham juntas, né? Então, a gente precisa se preocupar com a nossa saúde física, tá? O que eu vou falar? Uma outra palavra que eu quero que vocês guardem, né? Hoje, vocês precisam gerenciar o estresse de vocês e vocês precisam também se desapegar. Eu vi aqui um comentário, olha que legal, a Tati colocou: depois que me coloquei em primeiro lugar, sou uma mãe muito melhor. Ai, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, porque eu também demorei pra perceber. Parece que a gente é egoísta, né? A gente se sente meio egoísta quando a gente fala que a gente tem que cuidar da gente, né? É como aquela questão no avião. Coloque primeiro a máscara em você. Não tem jeito, coloca em você, porque senão você vai morrer cuidando do outro. Você vai morrer porque você tá salvando seu filho, né? Não é assim. Então, a gente precisa se cuidar. Senão, os filhos vão ficar melhores quando os pais ficarem melhores, né? Isso é fato. Às vezes a gente abre mão de tantas coisas, de coisas tão importantes por causa dos nossos filhos, mas seria tão melhor para os nossos filhos nos verem mais saudáveis e melhores fazendo aquilo que é importante pra gente, né? Então, às vezes faz toda a diferença. Deixa eu ver aqui, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção aqui, a Tati também colocou. Olha, eu na minha ingenuidade achava que sempre teria que dar conta de tudo e realmente precisamos uns dos outros. Tem uma frase que foi um pediatra que me falou quando eu tava com meu bebezinho recém-nascido. Ele falou assim que os índios, né, antes, por que bebês indígenas não tinha essa coisa de cólica, de bebê chorando, de dificuldade? Por quê? Porque quando nascia uma criança, essa criança era de todo mundo, todas as pessoas ajudavam a cuidar, né? E aí tem aquela frase: é preciso uma tribo inteira para criar uma criança, né? Então, assim,
Por isso que eu acho que esse trabalho é muito importante, né? Eu agradeço a presença de cada um aqui, porque foi por isso que eu resolvi, né? É como uma missão mesmo, assim, porque para mim foi tão significativo, foi tão forte, foi tão profundo a mudança que eu tive. Gente, eu tenho muitos desafios, mas muito, assim. Tem dia que falta o querer sair correndo de casa. Natural, né? Mas a disciplina positiva tem me ajudado muito a ser uma pessoa melhor, a ser uma mãe melhor, né? Então, a minha vontade maior quando eu comecei a estudar esse tema foi, meu Deus, eu preciso falar isso para outras mães. Como eu gostaria de ter sabido disso quando eu ainda estava grávida. Né? Porque realmente é uma mudança. Vai ficar tudo zen, tudo maravilhoso na sua casa, seus filhos não vão mais brigar, não vai ter birra, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Não. Gente, o caos vai continuar o mesmo, tá bom? A mesma coisa, a loucura. Se você vir aqui em casa, você vai ficar doida. Minha irmã vem aqui de vez em quando, ela, ai meu Deus, Lina, que loucura. Como é que você consegue lidar com tudo isso? E aí eu falo, a mudança tá na gente, não tá no outro. Porque o que acontece comigo, eu consigo controlar. O que acontece com o outro, eu não consigo. Então, o meu comportamento vai influenciar demais o comportamento dos meus filhos. Quando os meus filhos me veem numa situação muito desafiadora, eu tô querendo surtar, e eles veem, a mamãe tá muito brava, eu estou muito nervosa, eu vou no meu quarto me acalmar. O que eu tô falando para as crianças? O que eu tô explicando para elas? Que eu não tô em condição de resolver aquele problema naquela hora, que eu preciso me retirar, que eu preciso me acalmar para depois resolver a situação. Então, se tem uma criança chorando, desesperada, tá ali se afogando, desesperada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a criança se afogar? Não, eu vou ali, vou pegar aquela criança, vou secar ela, vou cuidar dela, não vou falar nada, eu vou cuidar dela. Depois eu vou falar pra ela, por que tu pulou na piscina? Tem que ser um adulto aqui, meu amor. Não pula na piscina sem um adulto por perto, você não sabe nadar. A gente resolve a situação imediata. Não adianta o seu filho tá fazendo um escândalo, uma birra, tá se jogando no chão. Você começa a falar, é muito feio fazer isso. Por que você tá fazendo isso? Nossa, que coisa horrorosa. E você começa a xingar aquele mau comportamento dele, você começa a falar sobre o mau comportamento dele. Eu já te falei que não adianta você fazer isso, porque se você continuar fazendo isso, gente, isso não adianta nada. Você tem que acolher aquela criança e falar, meu filho, eu tô vendo que você tá muito irritado, você tá muito chateado, eu tô aqui. Vamos respirar? E aí você vai oferecer ferramentas para essa criança se acalmar. Né? Eu sempre falo, quando a criança é muito pequenininha, ela precisa de coisas concretas, né? Então, assim, você não adianta virar para uma criança de 4 anos e falar, filho, respira. Ou você fica com ela do ladinho, respirando, para ela sentir aquela energia, para ela sentir aquilo. No meu caso, meu filho, eu só conseguia que ele se acalmasse quando eu pegava vela. Criança é muito concreta, né, gente? Ela precisa pegar, ela precisa ver, ela precisa fazer. E aí eu pegava um monte de velinha, já tinha até meu kit de vela ali. E aí eu acendia as velinhas, e aí eu falava, Rafa, vamos apagar a velinha? E ele chorando, não quero. Aí eu começava a apagar. Na hora, né, gente? Na hora ele vinha apagar a velinha. O que ele tava fazendo? Respirando. E teve uma mãe que sugeriu ter catavento, né? E aí, você vai assoprar o catavento. Você tá ensinando o quê? A sua criança a respirar. Né? E depois tem vários posts sobre o cantinho da calma, que quando a criança é um pouquinho mais velha, com 4, 5 anos, você pode falar para ela construir um cantinho da calma, um espaço, né, na sua casa, no quartinho dela, onde ela quiser, que ela vai se acalmar. Por quê? A gente vai explicar, é como a gente explicar para as crianças, né, gente? Não adianta resolver nada de cabeça quente, né? Ou sem cabeça. Porque quando a gente faz assim, né, o cérebro, e coloco o cérebro aqui na palma da minha mão, o que acontece? Eu perdi a cabeça. Perdeu mesmo. Você fez isso aqui, ó. Pum! Perdeu a cabeça. E você tá agindo só com a parte emocional do seu cérebro. A razão foi embora. Perdeu a cabeça. De alguma forma, é isso mesmo. Você perdeu a cabeça.
E aí você gritou, você brigou, você xingou, você bateu. E aí você fica arrependida depois. Ai, meu Deus, o que eu fiz e tal. Gente, tudo bem se descontrolar. É impossível quem nunca se descontrolar. Acho que até aqueles monges budistas se descontrolam de vez em quando, né? Não sei, mas assim, a gente tem que ter ferramentas pra gente se centrar, pra gente voltar pro nosso centro, né? Pro nosso equilíbrio, pra nossa reestruturação cerebral, tá bom? Então, quando acontecer, não é problema nenhum. Vira para sua criança e fala: filho, a mamãe ficou muito nervosa aquele dia, ficou muito brava, e você me desculpa. Eu perdi o controle porque você brigou com seu irmão, mamãe não gosta que briga, eu fico muito chateada e eu acabei brigando com você também. Mas a gente não briga aqui em casa, mamãe não gosta de gritar, você me perdoa, tá? Não vou fazer mais isso. E quando a mamãe estiver muito brava, ajuda a mamãe a se acalmar, fala pra mamãe que a mamãe tá brava, ou seja, você vai explicando pra criança algo super importante. Porque o que a gente quer? A gente também quer ensinar essa criança a se acalmar, sozinha. A criança tá muito brava, muito estressada, e ela não tem controle disso, mas aos pouquinhos ela vai começar a perceber, né? Então, assim, gente, isso é tão forte, isso é tão importante, assim, olha, quero que vocês guardem, né, o que eu tava falando. Então, vamos lidar com o estresse, a gente precisa gerenciar o nosso estresse, tá? Pra gente não surtar com os nossos filhos. A gente precisa se desapegar. Não vai ser perfeito sempre, não vai dar certo tudo sempre, toda hora, tá? E principalmente, o desapego não se preocupe com as coisas que você não consegue controlar. Você consegue controlar você. O resto, você não consegue controlar. Então, se controle, tá? Se acalme. Você sendo modelo, você vai ensinar tanto para os seus filhos. Tanto, tanto, tanto. Terceiro ponto, muito importante. Peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda. Antes do momento que você vai ficar tão desesperada, tão estressada, que a volta é muito mais difícil, tá? Quantas histórias a gente tem, né? De depressão pós-parto, de depois da maternidade, tantos casos, né, que a mãe entra em depressão, até psicose pós-parto existe, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é super comum, por quê? Porque é um momento tão desafiador e aquela mãe acha que ela tem que lidar com tudo aquilo sozinha e não precisa. Então, peça ajuda, né? E formas que você vai se acalmar sozinha é praticar mesmo a respiração profunda, fazer meditações rápidas. Ah, Lília, eu nunca fiz meditação, nem sei o que é isso. Coloca no seu celular, aí no computador, meditação para acalmar, meditação para dormir melhor, entendeu? Coloca, aí você vai fazendo essas meditações guiadas. Não sei se vocês já ouviram falar em atenção plena, né? Que é o mindfulness. É uma coisa super importante, que é o quê? Você centrar, você respirar, você conseguir estar presente naquele momento. Tem estudos que comprovam que isso faz com que as nossas sinapses nervosas, elas sejam espaçadas. Então, ao invés de você ter uma resposta super rápida a um evento difícil, você consegue, como se você conseguisse, você quer reagir com raiva e aí você para um pouquinho. Respira, é como se você tivesse um espaço na sua sinapse. Aquele impulso de responder, de bater, de brigar, de gritar, ele é controlado. Então você consegue, calma lá, tô me descontrolando. Então você percebe isso, você percebe que você vai surtar e aí você sai de cena. Filho, a mamãe tá muito brava, a mamãe tá muito nervosa, eu vou me acalmar. E isso, gente, tô falando pra filho, mas é óbvio que isso é super importante no nosso ambiente de trabalho, em qualquer situação do nosso dia a dia, pra gente resolver. Ninguém quer ser a louca que responde, que briga, que grita no trânsito, né? Hoje, eu já fui essa pessoa, viu? Eu achava que tudo eu ia resolver mostrando, eu tenho que falar mesmo, eu tenho que brigar. Hoje eu sou totalmente contrária a isso, porque eu acho que isso não resolve nada. Agora, você tratar com gentileza, com amor, com respeito, com educação, isso resolve, tá bom? Encontrar o seu local interno de controle. Que local é esse que você consegue, né?
muitas vezes a gente precisa da ajuda do outro, né? Pra se centrar, pra se colocar. Por isso que eu falo, encontre esse seu local interno de controle. Então, se você achar que é importante, procura uma terapia, procura uma ajuda, né? Pra você reconhecer, tá? Gente, quem puder, caminhar é uma coisa ótima, caminhar na natureza, né? Sair um pouco desse ambiente. Isso tem a ver com esse gerenciamento de estresse. São ferramentas e questões de autocuidado que você vai fazer para não surtar com a sua criança. Cuidar de você, tá? Então é basicamente isso, assim, pra gente não surtar, a gente precisa cuidar da gente. Não significa que a gente não vai surtar. A gente vai surtar, tá? Mas a gente pode surtar no nosso quarto, a gente não precisa surtar com a criança, né? A gente precisa criar as nossas válvulas de escape. Tá bom, gente? Eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas perguntas. Eu não sei se ficou claro, acaba que eu vou falando muitas coisas e muitas coisas vão surgindo, mas a gente vai continuar com essas lives Bom Dia todas as quartas-feiras, 9 horas, né? Quem chegou agora, eu sou Lilian, né? Sou psicóloga, educadora parental. Eu e a Erika, a gente criou esse projeto aqui, Educando com Amor, né? Eu peço que vocês acompanhem também a minha página, que é a Lilian Bertoldi, né? Que é um trabalho mais específico, mais terapêutico, né? Para quem precisar também desse apoio, eu tô à disposição. Então, assim, a minha mudança foi tão forte, foi tão significativa, que eu quero muito que outros pais e outras mães experienciem isso que foi possível, que aconteceu na minha vida, tá bom? Eu tô lendo aqui os comentários de vocês. Ó, meu filho, olha só, a Flávia escreveu assim: meu filho quer colo sempre que tá nervoso, e somente o meu. O pai tenta, mas ele não aceita. Flávia, é porque ele já acostumou com esse seu colinho. É um lugar que ele tem pra se acalmar, né? A gente fala muito assim de oferecer um abraço pra criança quando ela tá muito nervosa. Vamos lá, gente, quando você tá surtada, você tá super cansada, super estressada, se alguém virar pra você e falar, me dá um abraço, às vezes não é tudo que você quer, mas pra criança isso ainda é uma construção, né? Então, assim, aos pouquinhos ela vai aprender que o abraço é um aconchego. Aí você fala, só quer o seu, não quer o do pai. Com o tempo, o pai vai aprender também a tá ali, olha, filho, eu tô aqui, se você quiser dar um abraço no papai. E nunca forçar a criança, você não vai forçar. Você vai oferecer esse apoio. A criança tá ali, gente, descontrolada, surtada. Filho, me dá um abraço, vem aqui com a mamãe. Eu não quero! E continua. Fica lá do lado, a mamãe tá aqui. Se você precisar, quando você quiser, eu tô aqui pra te dar um abraço. E fica ali do lado. Então, assim, o nosso comportamento influencia muito o comportamento dele, tá? Olha só, a Paty tá colocando, e a criança é mais velha, como ajudar a se controlar na hora da birra? Da mesma forma, e a criança mais velha, ela já tem um pouco mais de cognição, então você pode tentar explicar um pouco mais pra ela, né? Eu falei do bebê, mas na verdade essa questão do bebê que a gente pega e acalma, a gente pode generalizar isso, tá? Então, generalizar no sentido, como que você dá apoio para um adolescente ou para uma criança um pouco mais velha que quer se acalmar. Fala com ele, filho, eu tô vendo que você tá muito nervoso, tá muito bravo e eu tô aqui se você precisar da minha ajuda. Você quer me dar um abraço? Eu preciso tanto de um abraço seu. Sempre pede um abraço. Fala, eu preciso de um abraço. E aí, gente, o abraço, você vai conseguir acalmar essa criança, né? Porque você vai passar a sua calma, a sua vontade de ajudar ali para essa criança. É uma forma. Se ela for super resistente, esteja ali do lado dela, conversa, passa a mão na cabeça, passa a mão na perna, mostra que você tá junto. Isso são formas que você vai ajudar as suas crianças, né, seus filhos a se autorregularem. Isso não é só com a criança, tá vendo? É com o adulto também, né? Eu, às vezes, num surto, quando eu tava muito nervosa, muito brava, nossa, a única coisa que eu queria era que alguém me abraçasse, me segurasse, falar, Lilian, calma, eu tô aqui com você. Então, assim, olha tanto que isso é importante. Já viram que quando a gente tá muito nervoso, muito bravo, às vezes, toma um copinho de água com açúcar. Tomar água com açúcar é o quê? É respirar, né? Parar, você vai se centrar. Então, façam isso. Tá muito nervoso, tá bravo, tá querendo jogar a criança pela janela. Vai beber uma água. Fala, peraí, a mamãe tá muito nervosa, eu preciso me acalmar.
vai lá na cozinha, bebe um copinho de água, senta um pouquinho, respira, faz uma oração, faz uma meditação, o que você conseguir, né? Às vezes a gente entra no banheiro, lava o rosto e já volta para resolver o problema, porque em algumas situações você não tem muito tempo, né? Mas também não adianta nada a gente resolver aquele problema sem cabeça, né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente precisa estar conectado pra gente conseguir resolver aquele problema, tá bom? Que legal, Elaine, obrigada a vocês, gente. Aqui, ó, a Suzy colocando que teve depressão, que procurou ajuda e ficou bem. Gente, procurem ajuda, de verdade. Quando eu precisei de ajuda, né, que eu fui fazer terapia, tudo, eu sempre fiz terapia, mas foi bem direcionada nessa época, porque foi crise mesmo, eu tinha 2 ou 3 atendimentos por semana, foi bem difícil, com um bebê pequeno. Eu falei, nossa, que maravilhoso, que bom que é poder contar, né, com outras pessoas. Então, eu tô aqui ao meu servir pra vocês, né, tanto com esse conhecimento, que é uma coisa super simples que eu tô trazendo pra vocês, mas com atendimento também, né, quem precisar, pede ajuda, procura terapia, que eu acho que pode ser muito construtivo, tá? Eu vou deixar a live gravada, tá? Ai, que legal. Aqui, ó, a Magda colocou que é psicóloga e autora do livro Conversando com os Pais. Que bacana. É muito bacana, assim, o que eu vejo é que o trabalho com os pais, o nosso trabalho é muito importante. Então, o trabalho de orientação de pais é um trabalho que eu vejo mais efetivo, né? Muitas pessoas chegam, eu tenho um filho de 8 anos, você atende ele? Atendo. Mas primeiro eu gostaria de trabalhar com vocês, porque é muito mais efetivo quando os pais mudam o comportamento, né? Do que simplesmente você tratar a criança. Porque é o contexto que ele tá. Às vezes, mudando o comportamento do pai e da mãe, vocês já conseguem mudar o comportamento da criança. Tá bom? Por quê? Porque vocês são os pais, são os modelos, são os especialistas dos filhos de vocês, tá? Olha, a Helene ou Iene colocou aqui, precisa falar que está nervosa e vou ir me acalmar? Sim, é muito importante você colocar. A mamãe tá muito nervosa e vai se acalmar. Por quê? Porque você tá sendo exemplo, você tá sendo modelo. Porque a criança depois, ela vai começar a perceber que ela tá nervosa. E você vai validar o sentimento dela. A mamãe tá vendo que você tá muito irritado, meu amor. Aí ele... Nossa, eu tô irritado, eu tô bravo. E ele vai começar. Isso é pra vida. Imagina, gente, se em toda situação, você tá às vezes numa reunião muito difícil de trabalho, numa situação no supermercado, em algum lugar que você tá até exposto e você tá nervoso. Se você conseguisse, né, naquela hora, calma, tô saindo do eixo, vou fazer merda, né? Vou fazer alguma coisa que depois eu vou me arrepender. Se você conseguir naquele momento identificar o seu sentimento de angústia, de raiva, não vai ser muito melhor? Porque aí você vai conseguir dar a sua pausa para aí sim agir com o seu racional da melhor forma possível, tá bom? Porque sempre que a gente bate numa criança, que a gente pune, que a gente age descontroladamente, a gente se arrepende depois. Não é verdade? A gente sempre se arrepende. Porque, gente, equilíbrio. Olha o meu tamanho, olha o tamanho da criança. Não faz sentido. Se eu quero educar, se eu não quero que ela bata, eu vou bater nela? Eu vou xingar ela? Eu não quero que ela xingue, eu não quero que ela aprenda a xingar, eu não quero que ela grite. Uma coisa muito legal que eu vou dizer pra vocês, eu sempre fui de gritar muito. Eu brigava, eu ficava muito brava. Quem me conhece há, sei lá, mais tempo, né? Porque já tem uns 5 anos que eu tenho mudado muito. A partir do autoconhecimento, de estudar, de ir atrás, né? De terapia. Hoje, meus filhos, se eu brigo, se eu grito, às vezes eu falo, ai, que saco, falo alguma coisa assim, mamãe, por que você tá brava? Mamãe, você gritou. O que mais me chamou a atenção, que eu percebi que eu tinha mudado mesmo, foi quando o meu filho virou pra mim e falou assim, nossa, mamãe, você gritou. Ou seja, pra ele era uma coisa muito estranha eu gritar, né? E pra mim, da minha vida toda, mais de 30 anos agindo daquela forma, era natural, né? Então, assim, é isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho. Se tiver ajudado um pouquinho no dia de vocês, eu agradeço. Em março, a última semana de março, a gente vai fazer uma semana Educando com Amor. E aí eu vou trazer esses principais conteúdos pra vocês, tá? Depois eu vou divulgar também a mentoria, que é um trabalho que eu faço, né, com os pais. E é isso, acompanhem,
vocês são o motivo da gente estar aqui. Se eu sentir, né, perceber, se vocês falam, Lilian, tá fazendo sentido, né? Essa é a minha maior motivação, porque fez muito sentido na minha vida. É claro que nem tudo vai fazer sentido na vida de vocês, né? Porque depende, às vezes, do temperamento da criança, as crianças são diferentes, os pais são diferentes, mas se tiver agregado um pouquinho, pra mim já terá valido a pena, tá bom? Um beijo grande pra vocês, muito obrigado pela confiança e um ótimo dia!